Olá, guerreiros, muito bom dia. Hoje com esse convidado mais do que especial. Professor, eu notei que nós somos quase da mesma altura, né? Eu tenho aqui o privilégio de ter aqui o professor Francisco Filho, advogado, mestre em direito, professor de várias áreas, dentre elas a filosofia do direito, constitucional, né? Conhece profundamente, tem maturidade jurídica. Por que não estar aqui compartilhando esse espaço maravilhoso? Certo? Coisa fantástica, né? Então, nós vamos aqui, gente, visualizar o seguinte. Nós temos hoje um dia mais do que especial, o teu dia do estudante, né? E vimos de onde partiu essa ideia, este acontecimento. Mas não pense você que só temos um dia do estudante. Vocês são tão especiais, tão importantes para a manutenção de direitos e deveres para a sociedade, que nós temos 2 dias. Nós temos o Dia Internacional do Estudante, que infelizmente foi marcado por um episódio triste, né? A morte de um estudante de medicina, e ele é lembrado no dia 17 de novembro. Nesse período nós vamos aí também estar fazendo alusão a esses momentos históricos. Perceberam como nós temos sempre que estar entrando nesses portais? Nós temos que voltar no tempo para poder entender o nosso presente. E através dessa ida e vinda do passado ao presente, nós podemos sim calcificar frondosamente um bom futuro. E eu não vislumbro uma outra maneira de amadurecermos em vida, em coletividade, professor, a não ser o trabalho fecundo da busca incessante pelo bom conhecimento, pela boa educação. É através dessa arma poderosa, a boa educação, é que vamos nos libertar das amarras do não saber, da ignorância, da fofoquice digital. Hoje, um mal que assola. Tudo hoje se quer judicializar. As pessoas perderam aí, digamos, o bom senso das coisas. Eu vou te processar, né? E nós temos esse momento aí ímpar na advocacia, né? Advocacia é essa que tem os seus primeiros rabiscados lá com os sumérios, muito antigo, né? Nós já vimos também aí bons advogados na época da Grécia, né? Romano também. Nós temos aí até no seio religioso grandes, né, indexadores que trazem as suas participações até os dias de hoje. São Tomás de Aquino, né? É um deles. São aí momentos históricos. Então eu vou deixar aqui a continuidade com esse ilustríssimo e aí eu vou provocá-lo. Será que nós estamos passando por um momento de... Saiu o índice agora, nós somos o país com o maior índice de advogados por habitante, né? Do maior índice de números de universidade. Será que essa profissão está saturada? Né? Vamos discutir? Então, continuemos aqui com o professor Francisco, vai ser muito legal e aprendamos nós. Muito obrigado, professor Laudo. A gente encerrou a última fala falando do Estado liberal. Surgiu o direito. Surgiu o direito no contexto em que eu limitei o poder de quem governa. O soberano está dentro do pacto. Que as leis estão acima deles, que a gente vive sob o império das leis. Ok. A gente falava no início da nossa conversa de hoje sobre a modernidade ser divisionista, dividir tudo, separar ciências exatas naturais de um lado, ciências sociais, culturais e humanas de outro. O que acontece? Isso maculou o direito. O professor Laudo mencionou agora o positivismo. Dentro do contexto o positivismo surgiu no contexto da modernidade. E ele veio imbuído dessa ideia de dividir tudo. O que acontece? Vocês estudaram tripartição, teoria tridimensional do direito. Vocês estudaram. Já aqui, introdução ao estudo do direito. Então pensem comigo. O que a modernidade fez? Dividiu as coisas. Ela dividiu o direito em fato, valor e norma. E mais do que dividir, ela disse, olha, valor e norma são escolhos. São elementos que não condizem, não são essenciais, não são puros. Teoria pura do direito, Kelsen, ele quis encontrar o que é a natureza essencialmente jurídica, que é normativa, segundo ele. Adotou-se uma visão divisionista. Percebem? Então, o que acontece? Nesse contexto todo, e o professor Laudo falou agora há pouco sobre o fato de que a gente
tudo você quer judicializar, e o fato de que nós temos aí um grande número de instituições educacionais para a profissão. Era os Estados Unidos o país com o maior número de advogados do mundo, o Brasil já está costeando essa realidade aí. Então, assim, aprendemos hoje que o direito é abstração, que surgiu 70 mil anos atrás, junto com a cultura, que direitos são abstracionais, você não enxerga a igualdade, você não sente o cheiro da liberdade, você não vê a dignidade, e que o direito surgiu como uma tentativa de limitar o poder de quem governa. E que para surgir o direito, surge o Estado, marcado pelas duas características do direito, alteridade e bilateralidade. Tudo isso a gente viu na nossa fala inicial. Então, qual é a realidade que a gente observa para a advocacia hoje? Muito se diz que a advocacia está uma profissão saturada, que vocês não devem empreender pela seara, porque já há um número muito grande de profissionais. Percebam o seguinte, é uma visão, uma meia-verdade. É verdade do ponto de vista numérico, mas não é verdade do ponto de vista qualitativo. O bom profissional, não importa a área em que ele atue, e eu falo aqui independentemente da área jurídica, se ele é bom, ele vai sobressair. Ele vai sobressair. Você tem que trabalhar para que, quando o cliente pensar naquele produto, naquele serviço, ele pense no seu nome. Então, a realidade da advocacia hoje exige desafios. A gente tem uma ilusão de achar o advogado ele é um solucionador de problemas, ele é um fixer. Ele é um solucionador de problemas. Até meados de 2010, o MEC adotou uma estrutura de grade dos cursos de direito, que era uma grade voltada para a judicialização. O bom profissional judicializava. O que é judicializar? Entrar com ação. E a gente tem algumas, acho que o primeiro relato de fake news da nossa história foi feito por Dom Pedro II. Dom Pedro II contratou um naturalista chamado Von Martius, está no livro da professora deu branco agora no nome, é uma historiadora famosa brasileira, Lila Schwartz, está no livro dela. O Dom Pedro II contratou o naturalista Von Martius. O Brasil é um país recentemente independente da coroa portuguesa, e ele queria moldar, forjar uma história para o Brasil. E uma história que fosse bonita, atrativa para investimentos exteriores. Ele forjou a ideia de que no Brasil não existe racismo, tem gente que ainda hoje acredita nisso. Foi uma ideia plantada por um naturalista holandês, Von Martius, lá no governo, no Império, durante a administração do Dom Pedro II. A ideia de que o brasileiro é um povo cordial. Gente, nós temos a terceira maior população prisional do mundo. Já temos quase 800 mil pessoas presas, quase 1 milhão de pessoas presas. Quem prende mais do que o Brasil? Primeiro lugar, China. Segundo lugar, Estados Unidos. Terceiro é o Brasil. Nós temos a maior população prisional do mundo. Teresina, que é do polo de onde a gente fala, é uma das capitais mais violentas do mundo. Morrem 1.000 pessoas de homicídio ano na nossa capital. A média é essa. Então, assim, o brasileiro é um povo cordial, acolhedor. Vocês estudam isso em sociologia lá com o Buarque de Holanda. O homem cordial. Ele vai abordar a cordialidade como um eufemismo. Imagine o seguinte, o brasileiro mascara racismo, corrupção, mascara tudo que é ruim com docilidade. Você vai estacionar numa vaga de deficiente, você diz, é só 5 minutinhos. Olha o diminutivo minutinhos como traduz uma docilidade, uma questão afetiva. Você diz, professor, é só 7 pontinhos. Você quer burlar as regras com docilidade, mascarar. Fulana dirige tão bem para uma mulher. Ou, eu não sou racista, eu tenho até um amigo negro. São expressões que a gente vê no cotidiano, que a gente ouve das pessoas, que tentam mascarar como se passassem por elogio, com docilidade, com afetividade, mas são expressões que mascaram racismo, corrupção, tudo que é ruim. O brasileiro tende a mascarar isso. Percebem? É uma característica do nosso povo, infelizmente. E isso foi plasmado na nossa cultura, essa fake news de que nós somos um povo cordial, foi plasmado na nossa cultura por um naturalista. Foi algo pensado, planejado, projetado, e as pessoas acreditam nisso ainda hoje. O brasileiro é um povo cordial. Nós somos extremamente violentos. Nós somos um povo extremamente violento. Morrem mais pessoas no Brasil do que as guerras do Afeganistão, a guerra do Kuwait. Morrem mais pessoas ano no Brasil do que um país em guerra. Um país em guerra.
Nós não somos cordiais, nós somos um povo racista, misógino e extremamente violento. A realidade bate a porta e é essa. O que acontece? O que isso tem a ver com a nossa fala agora da advocacia e do direito? O professor Laudo colocou. Se tem um acidente de trânsito, a pessoa desce do carro dizendo, vou meter-lhe um processo. Nós somos belicosos. Percebam que o processo, gente, é um substitutivo, é um verniz para a guerra. Eu não posso te matar, mas eu vou te atingir onde te dói. Eu vou te processar para que tu me indenize financeiramente. Vou atingir o teu bolso. Percebem? Até 2010, as grades dos cursos de direito eram focadas na judicialização. Eu educava o aluno, o bom profissional do direito é aquele que ingressa com ações. Em 2010 houve uma mudança, que se implantou em torno de 2015 e saiu junto com o novo CPC, que também veio com essa pegada de mudança, o novo Código de Processo Civil, que é direito adjetivo, que é direito procedimental, não é o direito material, como o professor Laudo estava mencionando. O direito material é esse norte. Ele declara bens jurídicos, vida, liberdade e igualdade, e eu tenho o direito processual, que protege o bem jurídico. Então, o CPC é direito processual. Vocês estão aqui em introdução, só para fazer esse link. O que acontece? Houve uma mudança. E essa mudança campeou para a ideia de que o profissional do direito é aquele que soluciona problemas. E quando é que, em que local, em que locus eu me posto para solucionar melhor o problema? É antes do problema surgir. Então surgiram degraus. Antes de judicializar. Judicializar é guerra, é processo. Então eu vou ter o degrau do compliance. Compliance é um nome bonitinho para advocacia preventiva. Uma tendência atual. Imagina o seguinte. Minha área é a área trabalhista. Se eu atuo no compliance, eu vou ser contratado por uma empresa. E essa empresa vai querer que eu faça uma triagem. Que eu procure brechas, falhas, irregularidades dentro da atuação da empresa. Ela não está recolhendo o INSS corretamente dos seus empregados, não está efetuando o recolhimento correto do FGTS, não está pagando certos direitos que os trabalhadores têm, que futuramente eles vão entrar com a ação. Eu quero evitar que surja a guerra, que é o processo. Eu vou ser contratado para a empresa para atuar na advocacia preventiva, evitar o problema, gente. O advogado é um solucionador. Então, assim, a gente tem desafios na advocacia, muitos. Primeiro, quebrantar essa imagem de que o bom profissional é aquele que ingressa com a ação. O bom profissional é o que resolve o problema antes da ação ser necessária. Compliance é isso, o problema nem existe. Eu tenho um outro degrau, mediação e arbitragem, que o problema já existe, mas eu quero solucioná-lo na esfera privada, para não precisar acionar o judiciário. Em último grau, eu tenho a judicialização. O processo é a última coisa. Às vezes o leigo, que não é da área, que não tem contato com o conhecimento jurídico, acha que eu tenho um problema, eu quero processar. Processar é a última medida em que você deve pensar. Um processo é muito danoso. Eu costumo dizer para meus alunos em sala que o pior acordo é melhor que o melhor processo. É muito caro. É custoso demais. É custoso para o Estado, a estrutura estatal. Para vocês terem ideia, a Justiça do Trabalho hoje ela custa 6 bi ano. E ela recupera dos trabalhadores lesados 4 bi. Ela tem um custo de 6 bi. Não deve existir por isso. Gente, Estado não é empresa e não deve ser. O objetivo do Estado é te dar um retorno que não é pecuniário. Imaginem que eu tenho que gastar 6 bi para recuperar para esse trabalhador lesado 4 bilhões ano. E isso é essencial, porque sem a estrutura do judiciário trabalhista, dos 6 bi, e a gente teve reformas aí desde 2017, reforma do governo Temer e outras pequenas reformas até então, que tem solapado os direitos trabalhistas. O brasileiro de 2016 para cá perdeu um volume de direitos que ele nem sabia que tinha. Eles estão sendo atingidos todos os dias. E é essa a importância do profissional do direito, do advogado. Mais uma recente. Perdeu o prazo, não vai ser mais. Dos processos já ingressados, tá tudo ok. O posterior é um direito a mais que está sendo solapado. Férias em dobro. Então o que acontece? É o profissional do direito que vai te proteger dessas perdas. Que vai te elucidar da necessidade ou da existência de direitos que você nem sabe que tem. Mas perceba o seguinte. Eu tenho o primeiro degrau do compliance, que eu estou atuando quando o problema nem existe. Eu tenho o segundo degrau da mediação e arbitragem, que o problema já existe, mas eu não quero a guerra, que é o processo, eu quero uma solução alternativa.
consensual, as partes vão dialogar e vão encontrar um meio termo, e eu tenho o processo que é guerra. Eu tenho esses degraus. Mas percebam o seguinte, a fala inicial é a de que o direito está saturado, que não há espaço para profissionais na área. E é uma meia-verdade. Em termos numéricos, verdade. Em termos qualitativos, não. Então, vamos lá. A gente tem uma ilusão de que eu vou começar a advogar, então eu vou ou comprar um ponto, alugar um ponto, montar um escritório, abrir as portas e colocar a plaquinha. Advogo na área civil, trabalhista, penal, empresarial, tributária. E o cliente vai vir até mim. Essa é uma ilusão. Gente, pense em vocês. Você está passando na rua e tem um escritório de advocacia. Olha, eu estou sentindo uma vontade de entrar aqui para contratar um advogado. Isso não existe. Isso é uma ilusão. Quem procura um advogado tem um problema. E o advogado, ele é um solucionador. Só que ele não tem que pensar única e exclusivamente em solucionar o problema do seu cliente. Tem que solucionar o problema dele também. Tem que pensar de forma empreendedorística. Então vamos devagar. Pensemos o seguinte. Eu iniciei a advocacia em meados de 2003. Não foi minha primeira ação, mas foi uma das. A ação de enunciação de obra nova. Um cliente meu, do bairro Mocambinho, o seu imóvel do vizinho eram contíguos, muro com muro. E o vizinho estava construindo, impedindo a circulação de ar e a entrada de luz solar no seu imóvel, na sua casa. E nós entramos com a ação de enunciação de obra nova. Eu fui estudar o plano diretor do município de Teresina para poder impedir a construção e garantir o direito do meu vizinho, do meu cliente, que era o vizinho. Ótimo, solucionei o problema do meu vizinho. O meu não. A única vez que eu fiz essa ação na vida foi em 2003. Estamos em 2022. Percebe meu problema? Professor, não dá para o advogado ser empresário, porque a sociedade de advocacia é a sociedade simples. Lá em direito empresarial vocês vão ver, verdade. Mas ele tem que pensar de forma empreendedorística. E o que é isso? Eu tenho que trazer uma solução para um problema que tem uma gama de pessoas na sociedade que tem aquele problema. Eu tenho que ter um olhar aberto para o mundo. Por exemplo, todo mundo tem conta de energia em casa. Na sua conta de energia, no cômputo da conta de energia, vem lá ICMS, que é um tributo, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Energia é mercadoria para que você pague ICMS. Você já paga a COSIP, que é a antiga taxa de iluminação pública, Contribuição Social de Iluminação Pública. Você paga a COSIP. Você está sendo bitributado. Você está sendo lesado. É um erro que esteja você sendo cobrado de ICMS. E você tem uma tese. Você chega para o seu cliente e diz, olha, eu tenho um caminho, uma tese, que vai solucionar o teu problema, que vai garantir que você não tenha mais na sua conta de energia a cobrança de ICMS. E é um problema que uma gama gigante de pessoas na sociedade tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem casa, todo mundo paga energia. Eu vou ter trabalho de pesquisar para fazer aquela petição. Eu pesquisei só uma vez. Na qualificação das partes, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou só mudar a minha clientela. O nome disso é advocacia de massa. Eu vou tentar conseguir, dentro dos limites que nos impõe o Código de Ética e o Estatuto, porque o advogado não pode propagandear um serviço, é limitado os meios que ele tem para propagandear o seu serviço, mas a advocacia de massa é isso. Eu não estou advogando na área trabalhista, na área penal, na área civil, na área empresarial, tributária. Eu estou fornecendo uma solução para um problema pontual que uma gama imensa de pessoas tem. Ou você pensa desse modo, ou fica inviável a advocacia hoje. É pensar de forma estratégica. Eu vou replicar aquele modelo, aquela petição, tantas vezes quantos clientes eu tenho, com aquele mesmo problema. Percebem? Esse é um primeiro passo. É um primeiro passo para se pensar, é um primeiro desafio em uma solução viável para a advocacia hoje, a advocacia de massa. A gente tem tendências, encaminhamentos para a advocacia hoje em dia. A gente falamos do compliance, né, que é a advocacia preventiva. Nós temos o legal copywriting, que é a tendência hoje de gerar autoridade nas redes sociais. O bom profissional, ele aprende a fazer ou ele contrata profissionais da área de publicidade, da área de propaganda, que vai massificar, fazer com que ele chegue até o cliente dele. No caso do direito, a gente tem uma série de limitadores, que são os limitadores impostos pelo Código de Ética e o Estatuto, que é um assunto para uma outra conversa. E a gente tem as Lawtechs, que seria a Lawtech
startups na área do direito. A tendência hoje é que isso não é uma realidade proximal para o Brasil, mas é uma realidade do mundo. Estados Unidos, por exemplo, o profissional advogado, ele vai elaborar a petição, ele tem uma inteligência artificial, um computador, que já diz para ele qual a jurisprudência que ele vai usar, já diz para ele qual a tese, qual é a petição cabível para aquele caso que ele elencou, já pensou dentro dos dados que ele alimentou o sistema, qual é o melhor caminho para fazer a defesa. Isso significa dizer que a profissão tende a deixar de existir? Não. É uma profissão humana. A necessidade do humano de te defender é algo perene. Mas ela abrevia caminhos. Então é uma tendência de futuro. Startups na área de tecnologia para o direito. Né? Eu acho que com isso a gente fecha o nosso raciocínio para o encontro de hoje. Foi muito produtivo. Agradecer imensamente ao professor Laudo pela oportunidade, pelo espaço de a gente poder travar diálogos como esse. Instruir, aprender juntos e agradecer a todos os polos aí que estão nos assistindo. São mais de 15 polos aí no Brasil todo, né? No Piauí e aberto, né? Perfeito. Então, gratidão imensa. Espero que tenha sido útil. E estou à disposição para outras oportunidades aqui, para a gente conversar. Um forte abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, viu? Satisfação honrosa. E aí já é o nosso convidado de honra, quando nós formos fazer aí os debates, né? Debates abertos. Vamos aqui estender o convite, viu? Então, meu muito obrigado mais uma vez. Eu continuo aprendendo, eu sou um eterno aprendiz, né? Que bom que possamos sempre ter essa linha de raciocínio. O aprendizado, ele é algo contínuo. Eu costumo dizer para os meus alunos, e eu ouvi muito isso do senhor, que a vida ela não fica mais fácil. Somos nós que ficamos melhores, mais fortes, mais maduros. Não é? Então, muito obrigado por nesse dia tão latente na vida de cada, né? Tão festivo, o senhor ter vindo aqui e dar essa maestria de informações de uma forma tão cativante e acessível para todos nós. Muito obrigado mais uma vez. Tudo de bom. Satisfação honrosa. Gente, vamos dar aí prosseguimento, né? Eu vou pedir aqui ao meu diretor que faça aí o corte de imagem para os nossos slides. E aí nós vamos dar continuidade aqui ao nosso momento, certinho, gente? Que coisa fantástica esse momento tão honroso, né? São aqui situações assim que nós percebemos, não é? Como estudar é bom, estudar traz divisas, o conhecimento, tá? Quero agradecer aos polos aí por esse momento de atenção e vamos aqui dar continuidade. Eu queria também agradecer aí a Francimeiro Fonseca. Parabéns aos advogados pelo seu dia. Um abraço lá de Brasília, Distrito Federal. Um abraço. O Mike. Nós temos aí Joana. Bom dia, professor. Sempre aulas ótimas. Que bom, que legal. Quero agradecer a todos os professores, professoras, Secretaria de Educação. E nós vamos aqui dar continuidade, né, a esse nosso momento. Então, você percebeu, através do que o professor Francisco trouxe, ele fez uma viagem muito legal, né? A gente, dentro daquilo que nós nos propusemos a falar, você observa que tem espaço para todo mundo, o direito ele é importantíssimo, como o professor Francisco falou, né? Ele realmente tem essa missão nobre de salvaguardar os nossos direitos e deveres, assim como, não é? Ter previsibilidade na conduta social, né? Ele falou também aqui na sua participação as questões de
de que se tem uma lei, tem uma contrapartida. Não é? Nós vimos as questões inerentes à acepção do direito, o processo de criação, o processo de administração da vida em sociedade, o coletivo. E olha como é bom falar, né? Sobre a questão do direito objetivo e do direito subjetivo. Nós vimos as questões inerentes ao direito material e ao direito processual. E vimos a questão da advocacia de massa e a parte contemporânea, o avançar, né? Nós vimos o compliance, nós vimos aí a questão do law writing, nós vimos aí as questões inerentes às redes sociais. Olha as mãos longínquas, né, do direito. E o direito é isso, jovens. Você aí de Padre Marcos, você lá de Várzea Branca, nós aqui de Teresina, você que nos acompanha aí de Brasília, ou de Goiânia, ou de qualquer outra parte do Brasil, você que está vendo essa aula gravada, você está nesse exato momento respirando e convivendo com o direito. É como diz um jurisconsulto, o direito está para a sociedade, assim como a sociedade está para o direito. Não é? Um salve aí para Ana Laiane e Rubens, lá de Padre Marcos, pessoal de Bom Jesus, Jovem Cauã, pessoal de Disseu a Cor Verde, João Costa, Várzea Branca, Santa Filomena. Vamos lá, tudo bom, João Vinícius? Então, só recapitulando um pouco, para que a gente possa estar trazendo aqui mais luz a esse momento tão bacana, tão instrutivo. E eu tenho certeza que mais uns anos serão os senhores, não é? Estando aí ministrando aula, advogando, não é? Trabalhando aí nos escritórios. E eu tenho certeza que daqui mais um tempo você vai olhar para o dia de hoje desempenhando qual que seja a sua profissão. Você vai dizer, valeu a pena investir nos estudos, no conhecimento. Tá? Então, gente, o direito objetivo, nós tivemos o primeiro contato com ele antes da fala e participação do professor Francisco Filho. Né? O direito subjetivo, gente, ele está relacionado com o direito objetivo. Não tem como você separá-lo, tá? Sem a existência desse, aquele ali não existiria. Então, você tem a soma, você tem direito objetivo e direito subjetivo caminhando ali hermanados. Beleza? Nos Estados Unidos, gente, quando uma pessoa está sob custódia, e aí você vai já lembrar que é comum isso acontecer nos filmes, né? Sob custódia policial, os agentes são obrigados a dizer: você tem o direito de ficar em silêncio. Ou seja, a jurisprudência chamada de Miranda Rights, tá? Chamada de Miranda Rights, com respaldo na quinta emenda da Constituição norte-americana. No caso, estabelece a norma, é a normas agendi, e que, por consequência, traz um direito de agir ou não agir, chamada de facultas agendi. Então, aí no seu caderno, você anota essas duas informações, tá? Normas agendi, que estabelece a norma, tá? E esse estabelecimento de norma, ele traz um direito de agir ou não agir, que é a facultas agendi. Nós ainda vamos ouvir falar muito sobre esse detalhezinho aqui, tá? Então, aqui recai as questões do direito objetivo, do direito subjetivo. Aqui recai o que o professor Francisco reiterou. Não é? Nós temos o direito material, aquele que é o farol norteador, aquilo que nós, olha, será que eu tenho direito a isso? Eu vou lá no direito materializado, tá? Aí eu tenho que visualizar o direito posto, o direito positivo. É aquele que está ali, ó,
Ele passou por um devido processo desde a sua gênese, né? Desde a sua criação até a sua vigência. E aí, através dessa orientação materializada, eu consigo citar, por exemplo, o direito da gestante, o direito da pessoa idosa, né? Porque não é mais estatuto do idoso, é estatuto da pessoa idosa. Né? Nós temos o estatuto da criança e do adolescente. Então, são um conjunto, não é, normativo que vai ali delineando a silhueta do direito, margeando a coletividade, sem esquecer do individual. Bacana até aqui. Então, esse processo normativo, ele passa por uma cadência, e essa cadência ela também está positivada na nossa carta maior. Basta tão somente nós lembrarmos agora das questões da pirâmide, né? Piramidal de Kelsen. Lá no artigo 59 da Constituição, nós vimos que temos um processo hierárquico, né? Temos uma hierarquia não de pessoas, mas sim de leis. No nosso caso, aqui no Brasil, nós temos aqui a primeira, lá no topo da pirâmide, quem? A Constituição Federal. Ela é algo sublime, ela é linda, ela é autoexplicativa. Nós temos aqui leis para tudo. Então, se você é uma dessas pessoas que diz, mas o direito não funciona para pobre, só tem lei para rico, está faltando aí conhecimento e maturidade jurídica para saber onde e a quem conclamar os seus direitos. E é por isso que no dia de hoje eu vos digo, tão importante é essa visão norteadora daquele que tem qualidade postulatória, se for o caso, que é o advogado. Isso, pois, o professor Francisco terminou de citar, né, até 2010, os alunos que ingressavam na universidade, eles eram treinados, não é, para judicializar. Tudo nessa vida tem um processo, e dentro desse processo de amadurecimento, percebeu o quê? O advogado futuro é aquele que vai evitar o processo. E aí surgiu outra figura tão importante, a questão da mediação, que vai ser o conteúdo da aula de hoje à tarde, com a participação de um outro profissional estupendo, que é o professor Alexander Mendes. Ele é da área também de mediação. E vocês vão poder também assistir, acompanhar pela aula gravada, porque eu sei que vocês vão estar na aula do turno da tarde, né? Então, senhores, olha aqui. Quando se fala de normas agendi, vai gerar um facultas agendi, onde eu posso, sim, elencar o direito de agir ou não agir. Isso, por um exemplo, você vai estar estudando lá no direito do processo civil as questões inerentes ao fazer e não fazer. Ontem eu falei para vocês que eu tinha uma perspectiva, né, do direito positivo e do direito negativo. Tá? Sendo assim, senhores, o que eu ainda posso trazer para nós? Um paralelo pode ser traçado entre a diferença de law, eu falei no introito da primeira aula, que é lei, e right, que é o direito. Tá? No primeiro caso, law é a lei concreta, é o direito objetivo. Nós vimos ontem, quando nós estávamos fazendo uma diferenciação entre o justnaturalismo e o positivismo. Nós tivemos aí esse embate, né, da universalidade e da questão do direito posto. Tá? No segundo, a faculdade de agir ou não, que é o subjetivo. De modo geral, o direito objetivo são as normas criadas pelo Estado. As normas agendi. Na aula de ontem, nós falamos que para se ter a maestria de uma lei, ela passa por uma concepção de criação, não é? Que é o poder de legislar. Tá? Tem-se ali um fato social
observa-se os valores, e aí nós temos a norma. É a teoria da tridimensionalidade de Miguel Reale. Professor, eu não entendi muito bem. Vamos lá. Está acontecendo uma situação desagradável de violência contra a mulher. Os índices são cada vez mais alarmantes. O que foi isso há 16 anos atrás? O fato social. E os valores? Pela sociedade mediana, algeriza essa prática, não é? A algeriza, que culmina aí com a morte de muitas mulheres todos os anos, né? Questões de mutilação, questões de desfazimento das famílias, não é? E aí por aí vai. Então, o valor. Foi o que aconteceu? No Brasil não se tomava uma diretriz para a solução imediata, não é? De preservar, de resguardar o bem maior tutelado, que é a vida, e o direito a viver com serenidade, etc., ela recorreu a organismos internacionais e o Brasil foi até multado por conta disso. E aí o legislador, né? Olha, vocês têm que tomar uma providência. Então, o legislador, vamos lá, vamos elaborar aqui uma lei que salvaguarde, que antepare estas pessoas antes mesmo de se tornarem vítimas. É por isso que a Lei Maria da Penha, que é a norma, que é a lei, tá? Ela hoje tem a sua significância e ela é uma lei altamente eficaz e atenta às situações inerentes à mulher. Não pense você que a violência contra a mulher é aquela apenas dotada da agressão física. Não, tem lá elencado na lei, dispositivado na lei, que vai desde as questões inerentes ao lado financeiro, ao lado psicológico, às questões, né, que envolvem estupro e assim sucessivamente. Assim como também é dispositivado em lei uma série de situações que a mulher ela receba a imediata proteção cabida para aquele caso. Então, olha aí, um bom exemplar das questões chamadas de direito subjetivo, de direito objetivo, e resguardando um pouco a aula de ontem, né? Que é a teoria da tridimensionalidade do direito, né? Abrilhantada aí por esse jurisconsulto Miguel Reale. Certinho até aqui? Então, quando cair em prova que eu tocar nesses conteúdos, você já vai alardear aí na sua memória. Ei, lembra que os conteúdos, todos eles são ali, ó, unidos, né? E eu não posso analisá-los separadamente. Certinho, queridos? Então, vamos para cá. Então, quando você tem, de um modo geral, o direito objetivo, que são as normas criadas por quem? Pelo Estado. Tem que ser um órgão, um representante legal para que tenha este poder, né? E aí é verificado depois os critérios de se é admitido ou não admitido perante a Constituição. Passou por esses critérios, ela vai para a votação, aprimoramento do texto de lei, do projeto, não é assim? Olha lá o que está acontecendo agora com relação à lei das saidinhas dos presídios. Não é? O projeto original, ela observava, há 10 anos atrás, direito de uma saída. O que é que aconteceu? A sociedade de lá para cá evoluiu, a problemática urbana evoluiu e a violência aumentou. Começou, então, a mapear essas questões com relação à violência durante as saídas dos presídios. E aí observou-se o quê? Olha o fato. Observou a necessidade de se rever essas situações. Olha os valores. A sociedade começou a conclamar aos seus representantes que não suportam mais tantos assassinatos,
não é? Há as questões com o tráfico, há as questões dos estupros, da violência, dos furtos, dos roubos à mão armada, né? nas suas qualificações, tá? Olha aí os valores. O legislador, então, atento, vamos pegar um projeto, vamos refazer esse texto e hoje, pela qualidade de situações, através de números, de índices, nós não temos como comportar esses acontecimentos. Então, nós temos que, de fato, rever essa questão das saídas. E qual é o texto original hoje? Que uma vez transitado em julgado e você preso, né, o apenado ele não mais terá direito às saídas. Apenas quando cumprir lá os tempos pré-determinados em lei. Certinho até aqui? Terminei de dar outro exemplo envolvendo a teoria da tridimensionalidade do direito e falando aqui sobre as questões, né, do direito objetivo e do direito subjetivo. Então, quando você tem as normas agente, cujos seus descumprimentos geralmente acarretam em uma sanção, essa sanção, gente, ela pode ser uma multa, essa sanção ela pode ser uma prisão, tá? E em alguns países ela é punida, inclusive, com a subtração do bem maior que você tem, que todos nós temos, que é a vida. Não é? Algumas partes do mundo, inclusive os próprios Estados Unidos, não é? Eles têm alguns condados que lá, algumas situações previstas em lei, a penalidade maior é a subtração da vida daquele que é apenado, que está apenado. Tá? Então, sendo assim, gente, eu posso dizer que o direito subjetivo, segundo Francisco Amaral, é o poder que a ordem jurídica confere a alguém de agir e de exigir de outrem determinado comportamento. E aqui resvala novamente na concepção primeira das nossas aulas, né? Que direito é fato social, que direito ele é sim para contemplar a previsibilidade do comportamento dos indivíduos em sociedade. E aí vem aquela indagação perene que sempre fazemos em nossas aulas, né? Já imaginou uma sociedade que nem a nossa sociedade, o Estado brasileiro, sem o direito, sem as leis, né? Aí uns de vocês até me responderam, professor, se essa quantidade de leis, se essa quantidade de situação, né, se é um conjunto jurídico tão bem ordenado, e nesse arcabouço jurídico nós percebemos uma previsibilidade de comportamento e até possivelmente se elastecer esse entendimento, que é para isso que nós temos as fontes do direito, que é para isso que nós temos, né, os princípios gerais do direito. Lembram lá? Nós citamos até o artigo 4º da Lindbe, né, onde ele fala os costumes, e na ocasião estudamos até a questão do direito consuetudinário. Não é? Por quê? Porque o que é o costume? É uma prática reiterada, recorrente, tida como imprescindível pela sociedade. Aí ele é o costume. Ele é analisado aos olhos do legislador que diz, olha, para dar mais segurança jurídica, nós vamos ter que ter esse anteparo legal. Que foi o caso que eu citei para vocês, daquele papel de valor, citamos o cheque, né? Que é um costume genuinamente brasileiro e até hoje é muito utilizado, que são a questão do pós-datar o cheque, que chamamos aqui de pré-datar. Com lei própria, né? Tivemos aí um posicionamento dos superiores tribunais, e aí passou a resguardar todos aqueles que se utilizam desse papel com valor. Olha aí, a presença do costume, olha aí, a presença do direito consuetudinário, né? Olha aí o porquê que nós devemos aqui na introdução aos estudos jurídicos, entender o que é uma súmula, entender o que é uma jurisprudência, saber o que é lei, o que é norma jurídica, sanção, o que é força coativa, o que é força coercitível,
O professor Francisco falou aqui por tabela as características da questão do direito, né? Nós vimos lá a bilateralidade, né? Que é bilateralidade. Nós vimos. É coercível. Nós vimos. Então, é muito importante e cabe sempre essa revisão, porque ela vai se fazer presente em nossas provas. Vem aqui comigo, me acompanha aqui para mais informação. Vamos lá. O que eu vou precisar, professor? Lembrar do slide 10. No slide 10, eu vou lembrar que o ordenamento jurídico, ele traz consigo proteção aos bens imóveis. O ordenamento jurídico, né, ele traz consigo proteção aos bens imóveis. Então, suponhamos que alguém invada a sua residência. Olha lá, dando mais um exemplo, né? Invadiu a residência. Na ocasião da aula, eu falei sobre a questão do povo que estava jogando bola. Não sei se meu diretor vai lembrar, ele sempre lembra aqui dos momentos de aula. Está aqui balançando a cabeça aqui, né? Que lembra. E aí estava jogando bola e aí eu dei um chute muito, que eu sou jogador, meu diretor. Aqui joga bola, mestre. Sonhando. Né? E eu jogando bola, dei aquele chutão. Ó, a lá Neymar. E caiu a bola lá no quintal alheio. E a pergunta no dia desta aula foi a seguinte: eu posso, a bola é minha, não é? Ela caiu no quintal alheio, eu posso lá, Pocotó, pular o muro e pegar a minha bola? O diretor falou na hora aqui, né? Eu digo, olha, ela é sua, mas o terreno é uma propriedade particular que é de outra pessoa. E aí eu dei o exemplo daquele meninozinho, né, que foi devorado pelos cães. Ele foi pegar uma bolazinha num terreno lá de uma determinada empresa e tinha lá uns cães ferozes. Inclusive há dias sem se alimentar e devoraram a criança, né? Infelizmente. Então, olha só, direito à propriedade. O professor Francisco, agora há pouco, falou lá, lembra, ó, do Código Napoleônico de 1804. Característica, vamos lá. Ele citou pela primeira vez, né, codificado estava a questão da propriedade. Então, nós temos aí o surgimento dos primeiros rabiscados de 1804 para cá, das questões que envolvam a propriedade. Nós vimos que teve a separação da igreja com o Estado. Então, tivemos aí, em 1804, a laicidade. Ora, era o bambambam do momento. Para uma França que vinha de vários problemas internos, né, de várias revoluções, precisava-se sim. A burguesia conclamava isso, rapaz, para dar segurança e para a gente até viver bem, sem cair aí na esparrela dessas confusões que causam um empobrecimento generalizado, nós temos que ter aí alguma lei, algo que consigamos fazer uma previsibilidade de comportamento da sociedade como um todo. Aí teve essa codificação napoleônica, 1804. Foi nesse mesmo período que teve a ampla difusão da escola da exegese. Os exegetas eram trilocos, eles diziam assim, rapaz, a lei por si só, ela se mantém, ela resolve qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de relação, qualquer lide. Lé do engano, porque não se pensou aí que ao engessar o entendimento do juiz, deixando em voga o princípio da onipotência do legislador, esquecia-se do detalhe interessantíssimo que a sociedade ela evolui, as relações elas evoluem e concomitantemente a isso surgem as diversas lides, os imbróglios que deveriam ser por si só solucionados pela lei, mas que ela de uma forma orientada, porque a burguesia tinha medo desse poder dado ao juiz, e aí na época eles diziam, já imaginou, ninguém quer voltar às épocas da tirania. Então foi por isso que historicamente alguns disseram que a escola da exegese ela surgiu, foi amplamente divulgada nesse período, não é?
E aí você vai lembrar que, paralelamente, falando dos iluministas, aí ela já surgiu com esse critério de derrocar, porque ela dizia que a lei por si só resolveria. E era uma visão daqueles que desempenharam a questão da codificação civil francesa. Não tinha código nenhum, então eles estavam, olha, se achando, rapaz, nossa lei aqui, ela se garante. E por que nós dissemos que a questão do casamento se deve a Napoleão Bonaparte? Porque nesse mesmo código começou ali a dizer, olha, o casamento civil, tá? E também se casa, tem como separar a questão do divórcio. É por isso que alguns historiadores gostam de brincar que a questão de se vestir de branco é herança napoleônica. Assim como andar pelo lado direito, né, que é sermão em alguns países, né, porque eles tinham que segurar as rédeas do cavalo com a mão e desembainhar a espada com a outra. Também eles conseguiam verificar se tinha alguma espécie de tocaia, né, alguma espécie de armadilha. E em alguns países, até os dias de hoje, a mão é pelo lado direito, não é o caso do Brasil. E tantas outras partes históricas. Vê, de lá para cá, nós temos esses respingos, essas correntes filosóficas, né, essas partes ideológicas. Então, senhores, digamos que alguém invada uma residência que se encontrava desocupada e passe a morar lá. A lei diz que o proprietário, devidamente municiado com os papéis, né, que lhe dão a credibilidade e a prova cientizada que, de fato, ele não é meramente o detentor, não é, de um direito, mas sim o proprietário, ele tem o respaldo jurídico para promover o que chamamos de reintegração da posse, não é? Que é o direito objetivo, que é o direito posto. Entretanto, cabe ao dono do imóvel decidir se deseja realizar a reintegração de posse ou não, que é o direito objetivo, é facultativo. Se ele quiser deixar o imóvel do modo como está, ele poderá. Se ele quiser entrar na justiça para promover a reintegração, também poderá. Cabe ao polo ativo, neste caso específico, decidir se deseja ou não agir. Nós vamos ver, inclusive, lá no direito civil, as questões que permeiam a diferença de ter a posse, não é? A diferença de ser o proprietário, a diferença das questões do uso capião. Inclusive, ontem me fizeram, né, uma pergunta: professor, quer dizer que eu posso usucapir um bem dos meus pais? É claro que não, viu, jovens? Principalmente se você tiver irmãos, não é? Porque tudo aquilo que é pertinente aos teus pais, em termos de posse, né, de imóveis, ele vai fazer parte de um acontecimento triste chamado de espólio. É quando dessas pessoas maravilhosas, eles passam a ser chamados para o direito de decujos. É quando ele falece, então fica ali, não é? Uma obrigatoriedade de se verificar a presença, não é, de bens e, no caso, passa-se a observar a questão dos herdeiros, se tiver. Aí ontem também me fizeram uma pergunta: e se não tiver herdeiro nenhum, professor? Bom, se não tiver herdeiro nenhum, uma pessoa for só, não tiver nenhum parente e ninguém reclamar num tempo hábil, o Estado fica com isso aí. Aí nós vamos ver, isso é perceptível lá no direito civil. O direito civil é algo fantástico também, né? Então, olha, senhores, todo mundo está vendo isso aqui. Vamos resumir para a gente finalizar esses quase 2 minutinhos de aula final. Vamos lá? Então, o direito objetivo, professor, eu posso dizer que ele é o conjunto de normas que o Estado mantém em vigor. Check. Constitui uma entidade objetiva frente aos sujeitos de direito. Direito posto, né? Que se rege segundo ele. Sendo assim,
ele é o conjunto de normas que obrigam a uma pessoa um determinado comportamento concetâneo com ordem social. Ou seja, através das normas, gente, determina-se a conduta que os membros da sociedade devam observar nas relações sociais. Professor, o direito objetivo é tudo o que está previsto na lei? Perfeito. A exemplo disso, citei o caso da gestante, tá? Que tem o direito à licença maternidade. Esse direito está previsto na lei, né? Na Constituição. É o direito posto, materializado, ele é objetivo, né? Positivado. Também chamado de direito positivo, pois é um direito posto, ou seja, o conjunto de regras, leis, costumes, regulamentos que preside a nossa vida em sociedade. A norma DAG, por isso que é chamada de norma agendi. Bacana, ilustres, quero agradecer mais uma vez a presença de todos, né? Lá de Brasília, muito boa a fala do mestre, de fato. O professor Francisco nos deixou aqui uma contribuição muito fecunda. Quero agradecer a todos os polos. Alguns aí já saíram porque tem aula agora à tarde, a partir de 13 horas, né? Começa a aula da galera que faz o ensino médio, tá? E a você que nos acompanha pelo chat do YouTube e as várias mensagens que vimos aqui no chat interno. Então, um abraço a todos os professores, professoras, gestores, gestoras, à Secretaria de Educação, ao Canal Educação e, em especial, a todos os estudantes pela passagem do seu dia. E a você, querido professor, professora, que é advogado, advogada, um lindo e maravilhoso dia e até a próxima oportunidade. Até mais, senhores.